Todos encontraram Hebreus 12, 1 ao 4? Diga amém. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Verso 4: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E você diga amém e toma assento em nome de Jesus. Perseverança no meio das provações. Diga assim comigo: perseverança no meio das provações. Aqui nós temos duas coisas que precisamos deixar e duas coisas que nós precisamos fazer ou realizar. Duas coisas que nós precisamos urgentemente deixar e duas coisas que urgentemente nós precisamos fazer. Vamos primeiro, quais são as duas coisas que nós precisamos deixar? Elas estão no versículo 1, que diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pastor, quem são essas testemunhas? As que estão no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Aí você vai ler na sua casa quem são todas estas testemunhas. Por isso que diz uma grande nuvem de testemunha, ou de testemunhas, de homens, de mulheres que venceram. E olha, interessante, porque o contexto diz que eles venceram através da fé. Fala, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé. Você vai ver no capítulo 11 esta tão grande nuvem de testemunha. Mas a primeira coisa que a palavra de Deus nos recomenda para deixar, está escrito aqui: deixemos todo o embaraço. Deixemos o que mesmo? O embaraço. Eu pergunto para você: que tipo de embaraço tem te embaraçado? Que tipo de coisa tem embaraçado a sua vida espiritual? Que você não consegue caminhar, você não consegue agir, você não consegue nem mover os seus pés, porque você está embaraçado. Foi Paulo que diz, escrevendo a Timóteo, que aquele que milita legitimamente, ele não se embaraça com negócios desta vida. Qual é o embaraço que você está embaraçado? É para deixar, e não é alguns, todo o embaraço. Pastor, mas o que é embaraço? Você tem noção o que é embaraço, irmão? Vamos esmiuçar essa palavra. O que é embaraço? Alguma coisa que te prende? Vamos ver mais. O que é embaraço? Fala, irmão, pode falar. Dificuldade. Mas, irmão, o que é embaraço? Vamos esmiuçar essa palavra rapidinho. Quem sabe o que é embaraço? Crises também é embaraço, crises.
Mas você sabia que trabalho também é embaraço, se você não souber administrar? Se você não... É embaraço também. Você tem que dar um jeito, você tem que sobressair. Amigos que chegam em casa bem na hora de você vir para a igreja, é embaraço. Tem nome esse embaraço, é os amigos, mas só chega na hora de você sair para o culto, é embaraço. Olha, gente, tem tantos embaraços que nos detém, que nos prende e que nos impede servir a Deus. Por isso, a primeira coisa que temos que deixar é o embaraço. Mas não é o embaraço, é todo o embaraço. A segunda coisa, como é que se chama a segunda coisa? Pecado. E agora? Primeiro embaraço, depois deixar o pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de longe, né? Tão de longe, né? Está bem longe o pecado, né? Tão de perto. O pecado jaz na nossa porta. É para deixar o embaraço, mas também deixar o pecado. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Numa outra tradução diz que não comete pecado, mas na tradução, no original mesmo, ele não vive pecando. Não é que ele não peca, mas ele não tem o hábito de ficar pecando todo dia, sabe? Por quê? Porque a palavra de Cristo permanece nele, e ele não pode pecar, porque ele é nascido de novo. Então, primeiro embaraço, você tem que deixar. Segundo, o pecado que tão de perto nos rodeia. Agora, o pecado tem nome, irmão. É aquele amigo teu que te convida para a balada, é aquela amiga sua que te convida para danceteria, é aquele amigo que faz você desviar do foco. Então, cuidado, pecado tem nome. Deixando o embaraço e o pecado. E aí, a primeira coisa que nós devemos fazer: corramos com perseverança. Paciência aí, no original do grego, significa perseverança. Por isso que Jesus disse lá em Lucas: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Ele está falando de perseverança. E exatamente aí, a primeira coisa que nós temos que fazer é correr com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Você está correndo? Parece que essa expressão correndo com paciência, mas quem corre é porque está com pressa. Aqui não fala de você correr com pressa, é você correr com perseverança. Sabe que eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, muito de jovem, saiu na frente e queria fazer isso na igreja, mas era só fogo de palha. Era só fogo de palha. Daqui a pouco estava tudo desviadão. Não adianta você correr no começo da caminhada, mas depois você não tem mais combustível. Você perde o ânimo. Por isso que eu sou animado sempre, que eu aprendi certo. Caminhada cristã, ela não dura um mês. Caminhada cristã, ela não dura 3 meses, não dura 5 anos. Caminhada cristã é a vida inteira, é a vida toda, é a caminhada cristã. Então, é por isso que eu me projeto. Eu não me projeto para servir a Deus apenas 1 ano ou 2 anos, não, é a vida inteira. Isso é caminhada cristã. Diz que nós devemos correr com paciência, ou seja, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer? Olhando para Jesus. Diga assim: olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Agora, como é que você corre olhando para uma determinada coisa? Jesus é o alvo, ele está lá na frente. Aí você corre olhando para o alvo. A Bíblia diz no verso 2: olhando para Jesus, autor
e consumador da fé. Não é consumidor da fé, viu? Porque tem alguns irmãos que... autor e consumidor da fé. É autor e consumador. Ele que consumou a nossa fé. Autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, a terceira coisa que nós devemos fazer: suportar a cruz. O gozo, irmão, se você soubesse o gozo que te espera na eternidade, você se esforçaria um pouco mais. Pelo gozo que estava proposto a Jesus, foi o motivo que ele suportou a cruz, e ele desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí, para finalizar, diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores. Ele suportou. Tem crente que não suporta prova, tem crente que não suporta luta, tem crente que não suporta dor. Sabe que tem crente que tem dificuldade para vir para a igreja com dor? Eu venho com dificuldade. Eu aprendi a vir para a igreja com dor. E eu não falo para ninguém que eu estou com dor. Mas eu venho, às vezes a minha coluna está travada, para descer do carro é uma dificuldade. Eu venho quietinho, chego aqui, dobro o meu joelho. Senhor, está doendo. Mas tal, a Ruth também faz isso. Esses dias ela estava com uma dor de cabeça, e ela está até rouca. Ela pegou a virose também. Ela está rouca. Mas a gente aprendeu, pelo gozo que estava proposto, ela suporta a cruz. Pelo gozo que lhe está proposto, você suporta a cruz. Eu sei que a chamada dói, a cruz dói, mas a gente suporta. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. E qual era o motivo? Para que não enfraqueçais. Está vendo por que Jesus suportou? Para você não enfraquecer. Está vendo por que Jesus suportou? Para você não enfraquecer na fé. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Jesus não quer que você desfaleça. Então você que está aqui nesta noite, você está de parabéns. Sabe por quê? Porque o diabo fez de tudo para você ficar em casa. Porque de repente você não está bem de saúde, mas você veio. Você está cansado, mas você veio. Você ainda não sarou por completo, mas você veio. Tem aí o irmão Rafael que pegou uma dengue terrível aí. Falou: pastor, é a coisa mais terrível que tem. Falei: eu já peguei também, mas está aqui. Não sarou totalmente, mas está aqui. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Para finalizar, ainda, agora isso aqui é para mim e para você, ainda não resistisses até o sangue. Já deu sangue? Por causa do Evangelho? Já resistiu até o sangue? Ali o sangue está derramando, você está recebendo as agruras, os vitupérios de Cristo. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Isso não aconteceu ainda com você? Você ainda não foi perseguido? Você ainda não foi espancado? Você ainda não foi vituperado? Simplesmente você está enfrentando umas lutinhas, sim ou não? Mas probleminha. Rapaz, isso aí é café pequeno. Isso aí é cafezinho. Rapaz, você está morando com seus pais, tem comidinha na mesa, tem tudo. Você não tem luta, rapaz. Você não tem luta. Você não sabe nem o que é luta. Você mora bem, mora em apartamento. De vez em quando vem uma dorzinha lá, uma gripinha. Mas você não sabe o que é luta. Luta eu já passei durante esses 40 anos de ministério. Eu trabalhando a noite inteira na igreja, rebocando. Depois que eu terminei no dia de manhã, cedo, terminei a parede toda, trabalhando a noite toda. Aí me chove,
A parede não estava ainda rebocada para o lado de fora, porque o mutirão ia pegar de manhã. Lavou toda a parede para o lado de dentro e caiu todo aquele reboco. A gente teve que aproveitar toda aquela massa e fazer novamente todo o trabalho. E a gente construindo igreja, sendo pastor, com a mão na massa, construindo igreja, fazendo a obra de Deus, passando necessidade, sem coisas para comer, era só um arroz e um feijão. E a gente estava dando glória a Deus, porque a chamada dói. Fica em pé, irmão. A chamada dói. Aprenda isso. Aprenda o que significa Hebreus capítulo 12, 1 ao 4. Coisas que você precisa deixar, mas 3 coisas que você precisa fazer, tá? 3 coisas que você precisa fazer. Se esforça um pouco mais, você consegue. Jovem, se esforça um pouco mais, você consegue. Sabe por quê? Quem te chamou foi Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Estamos felizes por estar na tua presença. Vamos aqui